comece a gravação. Senhores, dando continuidade à sessão, apregou o item 315 de relatoria do Dr. José Renato, recorrente Adron. O senhor está com a palavra, doutor José Renato. Doutor Corinto, não esqueça de fechar o seu áudio. E o doutor José Renato abriu o áudio, né? Sim, já abri. Só um minuto, presidente. Pois não. Lembrando que todos esses processos são paradigmas de alguns outros processos, tá? Tá ok. Adran, insumo. Bom, vamos lá. O presente processo trata de análise de pedido de ressarcimento, número tal, referente ao segundo trimestre de 2006, no montante de 51 mil e alguma coisa, de contribuição para o COFINS apurada a regime não cumulativo, vinculadas a receitas de exportação, com fundamento na 10833. O interessado pretende utilizar referido crédito para liquidar débitos referentes a tributos administrados pela RFB, conforme declaração de compensação número tal. Cabe observar que todas as mídias apresentadas contendo arquivos digitais solicitados encontram-se no processo de final 2013-91. Consoante demonstrativo de apuração da COM do período analisado, o interessado possui receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e receitas de exportação de mercadorias e obteve créditos com as seguintes origens: bens utilizados como insumo, serviços utilizados como insumo, despesas de energia elétrica, despesas de armazenagem de mercadoria e frete e operação de venda, bens do ativo imobilizado com base no valor da aquisição, devolução de vendas sujeitas à alíquota de 7,6%, outras operações de direito a crédito. Crédito presumido na atividade agroindustrial na alíquota de 2,66%. Da análise dos créditos apurados em relação a esses itens, foram feitas as seguintes considerações: bens utilizados como insumo, de acordo com a legislação pertinente e de acordo que eles utilizaram as INs 247 e 404, e de acordo com a documentação apresentada, as aquisições de bens utilizados para insumo que dão direito ao crédito encontram-se relacionadas na tabela 1, de folhas 180, 168 e 174, e que foram glosados por não gerarem crédito a qualquer tipo de crédito, encontram-se relacionados na tabela 2, de folhas 175 e 178. Posso fazer uma pergunta, senhor relator? Pois não. Aqui a gente está falando de insumos, não é isso? Exatamente. Tá, então, os senhores concordam da gente já passar para a análise dos insumos, para tentar dar um dinamismo? Primeiro, eu pergunto ao relator se ele não se incomoda não. de passar para isso. Segundo, ao próprio colegiado, se eles concordam para esses casos de insumos, a gente já passar direto para as análises dos insumos, efetivamente. A gente já conhece a posição do conceito e o que vocês acham? A gente pode dar um dinamismo ao nosso procedimento aqui, até pela quantidade de processos que a gente tem. Pode ser assim, doutor Zé? Por mim, tudo tranquilo. Se sente cerceado no seu direito de falar, que nem conselheiros? Não, senhor. Para mim, está tranquilo. Pode ficar sossegado. Então, vamos nessa. Tá, eu só vou passar aqui que o acórdão negou, né, falando que as aquisições de produtores rurais, que não são sujeitos ao pagamento de contribuição, então não é possível crédito presumido, fala dos insumos e fala de inconstitucionalidade e legalidade. Bom, passamos ao voto. O recurso voluntário tempestivo trata de matéria colegiada e deve ser atendido aos pressupostos legais de admissibilidade. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Para a recorrente, o acórdão guerreado padece de nulidade, tendo em vista não ter sido devidamente fundamentado, uma vez ter, segundo seu entendimento, a autoridade julgadora se afastado dos ditames da nota explicativa emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que teria formalizado a orientação quanto ao julgamento objeto da demanda, tendo em vista a decisão do STJ tomada em sede de recurso repetitivo. Segundo seu entendimento, o fato de a autoridade julgadora sustentar a decisão nas instruções normativas 247 e 404 promoveria a nulidade do acordo por falta de fundamentação. Entretanto, entendo não haver razão às alegações da recorrente quanto ao assunto em comento. Segundo o artigo 59, são nulos. Aí é o artigo 59.
Conforme podemos observar dos documentos e peças de defesa acostados aos autos, todos os atos administrativos são praticados pela autoridade devidamente investida para tanto, bem como não houve qualquer tipo de cerceamento de defesa do direito de defesa da recorrente. Vale ressaltar que, ao contrário do alegado, a recorrente pôde promover de forma completa e com robusto alicerce suas defesas e recursos, o que leva a crer que não houve qualquer prejuízo. De acordo com o recorrido, pode-se extrair de forma clara a fundamentação trazida pela autoridade julgadora, não sendo motivo de nulidade o descontentamento da parte recorrente quanto aos motivos que levaram ao não atendimento do seu pleito. Por tais razões, afasto a alegação da nulidade da decisão recorrida. Ok, vou acolher os votos. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. A unanimidade foi rejeitada a preliminar de nulidade. Passa ao mérito, doutor José Renato. O mérito veio no conselho de insumo, que já é lembrado por todos nós, né, que a gente julga nesse jeito, mencionando repetitivo, e aí eu vou lá para folhas 12. 12? Isso. Inclusive, queria registrar que eu uso o seu conceito de insumos. Muito obrigado. Pela percussiente lição que o senhor nos passa. Eu fico muito lisonjeado com os vossos elogios. Bom, vamos lá. Com as considerações relacionadas ao conceito de insumo, a gente passa à análise do caso concreto. Crédito de aquisição cooperativa e produtores rurais. Conforme se verifica do processo, a recorrente, para o desenvolvimento das suas atividades empresariais, que é a produção de amido de milho, farinha de fibra de milho, glúten, óleo de milho bruto, farelo de germe de milho, flocos, creme de fubá e germen, adquire matéria-prima de diversas cooperativas de produtores rurais e, sobre estas, apurou créditos integrais reclassificados pela autoridade fiscal como presumidos. Pois bem, o artigo 8º da Lei 10.925, 2004, que dispõe sobre os créditos presumidos em comércio, encontra-se redigido da seguinte forma. Vou pular. O assunto é recorrente no âmbito desse conselho e segue no sentido de que as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM e que utilizam insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas de produção agrícola ou pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária têm direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8º da Lei 10.925, conforme demonstram os julgados abaixo colacionados. Aqui eu trago alguns julgados que falam sobre o assunto. Assim, considerando as razões acima expostas, afasta-se as alegações da recorrente quanto à possibilidade de aproveitamento integral dos créditos advindos da aquisição de insumos de pessoas físicas, cooperativas de produção agrícola ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária. Perfeito. Então, aqui, na verdade, ele deve estar querendo 100% e você está falando que é um presumido de um Isso. Está previsto em lei, é isso? Perfeito, isso. Ok, então passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Ô Zé, tem súmula, tá? Tem súmula? 157. Tá, eu vou marcar aqui e colocar. Ah, ótimo. Melhor porque diminui o trabalho da Câmara Superior. Com o relator. Ok, obrigado. Doutor Corinto. Doutor Jorge. Comando. Desculpa, doutor Jorge. Doutor Corinto. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Estou vendo que vão acabar as sessões e eu não vou acertar a ordem. Mas tudo bem. Doutor Zé, pode continuar. 2.2. Bens utilizados como insumo na produção. Para a fiscalização, os bens listados nas planilhas encartadas às folhas 175 e 178 do presente processo não poderiam ser considerados como insumos, motivo pelo qual os créditos apropriados pela recorrente restaram glosados. Pois bem, as despesas lançadas como despesas com combustível de veículos e despesas com manutenção de veículos, despesas com combustíveis de caminhões, ao contrário do alegado pela recorrente, não se enquadram no conceito de insumo descrito no tópico inicial do mérito. Já os demais insumos, como, por exemplo, despesas com lenha de eucalipto, saco plástico liso,
barilha leve, carbonato de sódio, contentor flexível bag, ácido clorídrico, X-Kassab, cola PVA, milho cooperativa, cavacos pinos, embalagem cupomel nutritiva, quirela de arroz, enquadram-se no conceito de insumo, sendo certo que submetidos ao exercício da subtração, mostram-se essenciais ou relevantes para a consecução de sua atividade. Desta forma, é necessária a reversão das glosas dos créditos havidas na aquisição, aí eu coloco das lenhas, dos sacos, dessas mesmas coisas que eu coloquei aqui até a quirela de arroz. Eu queria só te perguntar o seguinte, por que você não está dando essas despesas com esses combustíveis, manutenção e combustível e manutenção? Porque ele acabou não demonstrando de forma clara que isso aqui era utilizado no processo produtivo dele, entendeu? Não, mas então, porque aqui quando você fala que não se enquadra, não seria melhor você falar que não foi demonstrado? Pode ser. É só uma sugestão. Sim. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Só um minuto, só porque eu fiquei com dúvida também nessa negativa aqui, porque está sem justificativa. Preciso olhar o recurso aqui para ver se ele fala alguma coisa. Porque senão vai tomar embargos. Não tem justificativa, né? Até porque, Zé, nós já demos várias vezes despesas de combustíveis. Sim. Olha, para esse tipo de atividade, a gente entende até que, desde que ele... eu tenho um pressuposto, eu não sei se vocês usam esse também, que, por mais que seja de senso comum, eu não posso dar créditos que ele não demonstrou dentro do processo. Perfeito. Eu entendo assim, eu já falei isso, olha, o senso comum não me dá direito a dar ressarcimento a ninguém. Ele tem que escrever, de alguma forma, seja por laudo, seja até por descrição dele mesmo, e não contestado pela fiscalização, a utilização. Eu não sei como vocês usam, mas eu uso essa premissa. Sim. Por exemplo, a gente é de senso comum que o veículo provavelmente é usado. Mas qual é o veículo? Será que é aquele veículo mesmo? Será que não é o veículo da administração? Então, desculpa. No recurso ela coloca aqui: combustível de veículos é utilizado para transporte de profissionais que atuam nos laboratórios, setores produtivos e setores de transportes comercial e etc. É aquele... Isso, é combustível para levar funcionário para lavoura, isso, para transporte de insumo. Ele fala assim. Ele falou aí de pessoas só, né, Walker? Oi? Ele falou transporte de pessoas. Transporte de profissionais para os setores produtivos, setores de transportes, comercial e laboratórios. Ele não fala de transporte de insumos, não. Exatamente. Não fala, desculpa, não fala não. Porque para mim tem diferença, de transporte de pessoas... Não, tá certo, eu li errado, mas não fala não. Transporte de profissionais, ele fala. Isso, transporte de pessoa. Tá, e aí, como é que o senhor... Doutor Vinícius, o senhor mantém o voto? Mantenho. Tá, então o doutor Walker, tá com o senhor. O senhor dá transporte de pessoas? Não, eu não dou, mas... Eu vou acrescentar aqui, Walker, isso, que não foram comprovados e que são transportes que não são utilizados dentro do processo produtivo. Isso você já falou. Mas é que, pelo que o Walker falou, não estaria claro aqui e isso pode ser que venha nos embargos, entendeu? Então eu acrescento isso para deixar de forma clara que eu não estou dando porque esses combustíveis são utilizados para transporte de pessoal e atividades que não são ligadas ao processo produtivo. Inclusive o setor comercial, né? O setor comercial está aí e a segregação, por exemplo, a segregação entre o que é transporte de pessoas para essa ou aquela área, não há, né? Não, ele só fala isso. Eu acho que uma opinião aqui, porque assim, ele contestou só as despesas com combustível de veículo. Uhum. O restante, pelo que eu vi no recurso dele,
Ele não falou. Ele não falou. Ele só fala de combustível de veículos. Tá. Não fala de caminhões nem manutenção. Deixa eu ver aqui. Serviço mecânico destina mais equipamento, envolvendo a produção da máquina, os caras. Serviços utilizados como insumos, depois serviços elétricos e mecânicos. O Zé tá tratando tudo no mesmo tópico ou você... Não, tudo Peraí. aqui. Você separou, Zé. Ah, não, e aí embaixo serviços utilizados como insumo. Aí tem o serviço, depois tem despesa de frete, tá? Então, ele não recorreu do despesa com manutenção de veículos, nem despesa com combustíveis de caminhões. Isso ele não recorreu, não está no recurso. Mas se não está no recurso, não tem que falar. Pelo que eu estou vendo aqui, não está. Ele fala aqui, ó, bens utilizados como insumo, tabela 17578. Ele fala embalagens, destino tal, produtos químicos tal, combustíveis de veículos, é utilizado no transporte profissionais para laboratórios, setores produtivos, setor de transporte comercial. É a única coisa que ele fala. Então os dois outros não estão, tu tem que tirar daí. Tá. Ou dizer que ele nem recorreu desses itens. Mas não precisa. Não precisa, só tira aqui. É só tirar o Walker. Pra quê? Ó, lembra? O menos é sempre melhor, né? É, eu tiro aqui já. Beleza. Eu tirei e vou falar que não são aplicados no processo produtivo as despesas de combustível de veículos. Tá. Beleza. Eu vou com o relator. Vai com o relator? Ok. Doutor Jorge. Apresentar o seguinte, não deixar a turma estar ciente que nessa questão de combustível tem um parecer 0518 da Constituição que é bem detalhado com relação a esse item nos pontos 138 a 141. Vocês estão cientes disso? Não. 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 É que eu estava examinando agora, inclusive, no item 139, ele fala, inclusive, sobre transporte de pessoas. Como Aí dá? dá. Agora, é minha interpretação evidente. Foi esse parecer que eu usei ontem, no caso da Compli, que a fiscalização não estava dando, e eu reverti a cláusula com base nesse parecer. Tá, É 08? Qual o número do parecer? Um momento que eu vou confirmar. Convite número 5 de 2018. 5 de 2018? Item a partir do item 138. Ok. Pronto. Melhor agora. A data dele é 17 de dezembro de 2018. Eu já achei que ele... A partir do item 138. Ele é um parecer normativo ou é só parecer? Parece normativo da COSIT. Mas o ponto é, o combustível usado para o transporte na área de produção.
Não, mas ó, isso aí. Aí o 142 do COSIT, ele fala o seguinte, ó, sem embargo, permanece válida a vedação à apuração do crédito em relação a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica, entre parênteses, administrativa, contábil e jurídica, etc., bem como utilizados posteriormente à finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviços. Tem aquele parecer que você falou da PFN, que você cita no seu voto, Zé, ele faz essa ressalva também. Sim. Então tem que ser para produção ou prestação de serviço. Perfeito, é isso aí. Sim, mas aí você veja, aí a gente está falando de quê? Dele, como é que se fala? O transporte de pessoas para a área da produção, não é isso? Ele fala transporte para a área das pessoas que atuam no laboratório, setor produtivo, setor de transporte comercial. Então, eu entendi, essa é a minha posição, eu entendi que isso aqui é transporte de pessoas. E aí não estaria ligado a isso. Então, por isso que eu não coloquei. Eu acho que o transporte de pessoas ligados à produção, estritamente ligados à produção, aí eu acho que até o parecer da PFN fundamentaria esse tipo de crédito. Agora, como aí tem outras áreas e ele não segregou, eu acho que tem que estar de fora. Entendi. Por falta de segregação, ou seja, você na verdade não consegue definir, é isso? Isso. O doutor Rafael quer falar. Pode falar, doutor. Presidente, só por aqui fazer uma nota, a gente votou transporte de pessoas no processo da COSAN 3302-006-736. Foi em 27 de março de 2019. Eu quero ver os vencidos. Quem foram os vencidos? Não, foi unânime nesse aspecto. Qual é o item, o Jorge, que você falou do parecer? Ah, 141. 141, tá. Estou vendo a base da produção, deve ser. Produção de insumos e efetivamente na produção 141. Perdão, Milton, 144. Ah, tá, porque não era isso, não. Permite a apuração dos créditos. Veículos, tal, veículos. Veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviço alimentar. Veículos. Já em relação ao gasto com veículos, que não permite a apuração de gestão, que cita os gastos com veículos para o prestador administrativo para transporte de funcionário. Para transporte de funcionário no trajeto de ida e volta ao local de trabalho. Por administradores, para entrega de mercadoria, para cobrança de valor contra clientes. Eu não estou vendo aqui a questão de transporte. Não, a questão aqui é a seguinte, as despesas desses combustíveis de veículos foram apontadas que era para fazer o transporte para os laboratórios, setores produtivos, setores de transporte e comercial. Essa é a fato. Não foi apontado, por exemplo, combustível de caminhão que traria o amido ou trazia a mandioca, sei lá de onde. Esse aqui é transporte de profissionais. E aí, se a gente pegar o parecer administrativo, ele fala aqui que não permite a apuração de tais créditos. Me parece que esse parecer não socorre, não, cara. Me desculpa. Não socorre. Não, eu acho que o parecer da PGFN, que o Zé cita no voto, numa interpretação contrária ao senso, permitiria o crédito de transporte de pessoas dentro da área de produção. Agora, fora da área de produção, não. Porque o parecer ele se pronuncia falando assim, não, trajeto de pessoas fora no setor administrativo ou
no transporte de ida ou volta de casa e tudo mais, isso não permite. Ou seja, a contralicença você poderia imaginar que, se for o transporte dentro do setor produtivo, estritamente, permitiria. Agora, no caso aí que a gente está analisando, não é apenas no setor produtivo. Tem outros setores. Bom, então o senhor mantém o voto, doutor Vinícius? Ok. Então, mantenho, o Zé vai... Vou acrescentar isso. Beleza. Que não teve a segregação e tudo mais. Tá, doutor Walker. Eu queria chamar a atenção que agora eu estou vendo a impugnação ou manifestação? A impugnação. Ele não discute item por item, não. Ele traz uma alegação geral para tudo. Ele discute o conceito, ele não traz aqui a utilização desses insumos na impugnação. Não, ele está discutindo o conceito lá. Está discutindo o conceito do insumo. Uhum. Então, o que você está falando é que ele está inovando agora. Agora ele trouxe aonde que é utilizado, todas essas coisas. Mas lá ele discute o conceito de insumo. Ele é bem genérico na manifestação. Eu não sei se Tá, então você tem alguma proposta, então? Só para a gente poder andar. Agora a gente precisa andar. Porque se a gente julgar isso daqui, eu não sei. Quer pedir vista? Não queria pedir vista não, mas... Bom, eu vou pedir vista, porque... Tá, ele não trouxe delegação, eu vou pedir vista. Então tá bom, olha só. O relator. A única coisa que você está dando... Zé, eu preciso completar o voto. Sim. Para você pedir vista. Então, sem ler. Fala o que você está dando, não está dando. Tá, parcial para reverter as glosas dos créditos. Despesa com armazenagem e frete na operação de venda. E aí aquela aquisição de lenha, saco plástico, até quirera de arroz. Tá, ok. Tá? É esse o que eu tava. Aí agora vamos para o Vinícius. Vinícius, você acompanha ele plenamente? Acompanho. Tá. Então, relator... Tem uma preliminar de nulidade também. Rejeitou a preliminar. Todo mundo já afastou. Preliminar de nulidade. Isso. Que foi acompanhada por todo o colegiado. Acompanhado pelo colegiado. Acompanhado pelo colegiado. No mérito, vírgula, deu provimento parcial para reverter as glórias referentes a isso. Perfeito. Vinícius acompanhou o relator e Walker pediu vistas. Tá, então estou copiando esse mesmo resultado para os itens 315, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora o próximo é o 321, doutor Vinícius. Eu não sei se é igual àquele outro que você já julgou. Tá com a palavra já, doutor Vinícius. Esse é diferente. Diferente? Então o senhor está com a relatoria. É o Poma, né? Não, peraí. Esse 320, deixa eu só ver se ele está na minha lista aqui. Tá. 321 está na lista. Pode seguir. Esse é crédito presumido da agroindústria. A gente votou aqui, eu acho que ontem, né? Sim. Coisa parecida, vamos lá. Então, se for só isso, você pode fazer um relatório bem sucinto e dar seu voto, para a gente poder adiantar. Teve matéria não impugnada, então eu estou não conhecendo
olha só, são 3 pontos que ele discute na verdade são 3 pontos de controvérsia, mas só que ele só impugnou um desses pontos. São 3 pontos: créditos presumidos da agroindústria, créditos de notas fiscais cujos CFLPs não são representativos de operações passíveis de creditamento do PIS/COFINS, e créditos básicos decorrentes de aquisição de leite cru, resfriado e tal. Então, a gente só está discutindo aqui, nesse processo, créditos presumidos da agroindústria. Então, eu vou passar já para o voto. Que não precisa ler, né? Concordo. Eu acho que não precisa mesmo, porque é aquilo que a gente já decidiu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que... Corinto, seu microfone está ligado, Corinto. É o ADI 15, aquela história que foi o voto do Walker, né? Eu acho que sim. Isso. Então, o que eu voto por conhecer parcialmente do recurso, restringindo a cognição à matéria atinente à possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito presumido da agroindústria, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento. Ok. Vamos ao doutor. Então, assim, é a possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito presumido da agroindústria, aquilo que a gente votou ontem. Ok. Passo a palavra ao doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Aqui não entra aquela questão intertemporal antes e depois de 2009 ou é um outro assunto? Doutor Vinícius. Aí eu vou ter que abrir aqui e lembrar o voto. Deixa eu ver aqui, Jorge. Olha só, esse tipo de voto sempre tem essa questão intertemporal. Porque, na verdade, teve antes e depois. É lógico, todos têm. E ele deve estar adequando ao período que aconteceu os fatos. Entendeu, Jorge? Sempre tem esse período. Sempre tem isso. Correto. Mas aqui o fato gerador é 2006, não é? Então não tem, porque intertemporal é a partir de 2009. Então, Isso, por isso mesmo, é 2006 o fato gerador. 2006, Jorge. é por isso que ele está negando. Foi com o relator. O meu de ontem era 2008, que também era anterior. Ok. Doutor Zé Renato. Como relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. O relator. Doutora Denise. Com o relator, senhor presidente. Também voto com o relator. Então, o recurso não foi conhecido em parte, e na parte conhecida foi negado. Esse mesmo resultado eu copiei até o item 332. Agora vamos passar para o item 475. Relatoria do doutor José Renato Pereira de Deus. Frigo Sul, doutor Renato, o senhor está com a palavra. O microfone, doutor Corinto, o senhor é o nosso gravador, não pode ter. Frigosul. Ressarcimento transmitido tal de PIS não cumulativo exportação. Procedimento fiscal de Campo Grande, daí de onde vocês estão, procedeu a ação fiscal contra o interessado com o objetivo de verificar o correto cumprimento das obrigações. Quanto ao pedido de ressarcimento, que trata o processo, a referida ação fiscal recompôs o cálculo do crédito do interessado, resultando na confirmação de direito creditório de 29 mil, para ser utilizado na compensação / ressarcimento. Essa confirmação foi formalizada através do despacho decisório número tal. Na ação fiscal, de acordo com o relatório, foram verificados os seguintes fatos. A empresa em questão, com atividade de comercialização de carnes e derivados bovinos, efetuando a venda tanto no mercado interno como no externo, onde
animais vivos para abate, NCM 0102, de pessoa física e pessoa jurídica. Intimamos a fiscalizada a apresentar a memória de cálculo, ela apresentou. Com relação aos fretes vinculados à aquisição de bovinos, fretes na compra de bovinos e fretes na compra de bovinos parceria, que se encontravam nos créditos básicos, foram transferidos por essa fiscalização para a base de cálculo de crédito presumidos. Tais valores de fretes pagos pelo adquirente na compra de insumos bovinos, não sujeitos à incidência de contribuição, integram o custo de aquisição consoante a boa técnica contábil tal. O relatório, então, transcreveu o relatório, então, transcreve a emenda da DRJ, de Juiz de Fora, na qual os fretes na aquisição de insumos dispõe que o frete pago pelo adquirente na compra de insumos bovinos, não sujeito à incidência das contribuições, integram o seu custo de aquisição e deve ser computado juntamente com esses insumos na base de cálculo do crédito presumido. Então, neste relatório, são elaborados demonstrativos tais. Na manifestação de conformidade, a recorrente fala que a redução do crédito, cuja compensação da empresa deveu-se ao entendimento do fisco, sendo os insumos em questão bovinos não sujeitos à contribuição, os fretes pagos na compra desses deveriam ser contabilizados também como custo na aquisição dos bovinos, e com isso também cairiam na regra da não sujeição às contribuições de PIS/COFINS, por isso não gerariam crédito. Manifestação, no item manifestação razões de inconformidade, ele alega que a restrição para a tomada do crédito básico sobre o frete na aquisição de insumos, não devendo ser usada a regra do IRPJ. Aí traz aqui as explicações dele, falando que não pode ser aplicado o IRPJ nessa questão. Desculpa, Zé, sem querer sempre preocupado com a velocidade, tá. E algumas vezes até atrapalhando a qualidade. Aqui eu tô entendendo que a gente está discutindo basicamente o fretes dos insumos. Frete que ele utilizou na compra de boi. Isso. Então vamos fazer o seguinte. Tem preliminar? Não tem preliminar. Então vamos direto ao teu voto sobre essa questão? Perfeito. É a única questão que envolve esse processo. Exatamente. Vamos lá na folha 12. Ótimo, tá completo, mas a gente precisa ser um pouquinho mais sério. Eu peço desculpas a todos. Vamos lá na folha 12. Senão a gente não vai chegar lá. Certo. Tá. Folha 12. Obrigado, Zé. 2. Crédito de fretes na aquisição de insumos animais para abate. Isso. Conforme se depende do caderno profissional, a fiscalização entendeu que no presente caso deveria ser autorizado o crédito sobre fretes na aquisição de insumos, não deveria, né? Por integrarem o custo de produção. Entretanto, uma vez que o valor do frete compõe o preço do insumo adquirido, estaria sujeito ao crédito presumido presumido do artigo 33 da 12058 de 2009. A mesma restrição deveria ser aplicada para o creditamento do frete. Corroborando o entendimento esposado pela fiscalização, a DRJ decidiu que, embora não haja previsão nas legislações de PIS e COFINS para a tomada de crédito sobre fretes na aquisição, essa reclassificação se deu pelo entendimento da RFB ao se utilizar das regras de RPJ, de que o custo do frete na aquisição da mercadoria integra o custo total da mercadoria adquirida. E se a mercadoria adquirida faz uso de alguma regra que lhe permite apurar o crédito, esse crédito é apurado sobre o custo total desta mercadoria. Embora o interessado alegue não há restrição para a retirada do frete pago nas aquisições para a apuração do crédito básico na legislação de PIS/COFINS, nelas não existe nem previsão para a tomada de quaisquer créditos sobre frete pago nas aquisições. Quanto ao frete, há apenas previsão para a tomada de crédito nas operações de venda. Aí traz aqui o 3 da 10833. Assim, em princípio, poderia o contribuinte apurar crédito PIS/COFINS não cumulativo sobre os gastos com frete somente quando estes se referissem ao serviço de transporte prestado na operação de venda e desde que atendidos os requisitos citados. E aí ele traz aqui e fala do RPJ e tal. Como podemos observar, prevaleceu a tese trazida pela fiscalização
especificamente para a aquisição de insumos sujeitos à apuração pela sistemática do crédito presumido no artigo 33 da 12058, estabelecendo a aplicação da alíquota reduzida, excluindo-se os valores da base de cálculo do crédito integral. Não obstante, ao contrário do que pretende a fiscalização, o entendimento da DRJ, o direito ao crédito previsto pelo serviço de transporte prestado, frete, deve ser concedido de forma integral na forma do artigo 3º 2 da Lei 10.637 e 10.833, vez que esse serviço não consta na previsão de crédito presumido do artigo 33 da 12058. Vale dizer, o cálculo diferenciado do crédito previsto na referida lei se refere somente aos itens expressamente indicados pela lei, e não aos serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como o caso do frete em discussão. Estabelece a lei quanto ao crédito presumido o seguinte, aí eu grifei aqui, poderão descontar contribuição para o PIS/PASEP devido a cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos bens classificados nas posições 01, 02, 01, 04 da NCM adquiridos de pessoa física e recebidos de cooperado de pessoa física. Eu trago aqui os excertos desses artigos, né? Da leitura da legislação, depreende-se que referido crédito presumido é aplicado na aquisição de bens / produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade agropecuária identificadas no caput do parágrafo 1º da lei. No caput e no parágrafo 1º da lei. O montante do crédito é calculado sobre o valor dos bens e não sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como mencionado pela fiscalização. Desta forma, na presente demanda, restou confirmado que a contribuinte arcou com o serviço de frete para a aquisição dos insumos gado bovino, tratando-se de serviço utilizado como insumo na sua produção, devendo ser garantido o crédito integral do PIS/COFINS nos termos do artigo 3º da 10.637 e 10.833, vez que, conforme demonstrado acima, não se pode confundir as despesas incorridas com frete com o próprio bem que é transportado. A necessidade de se segregar o valor do frete, serviço utilizado como insumo, do bem que é transportado, é bem elucidada pelo ilustre conselheiro relator Rosaldo Trevisan em seu voto no julgamento do acórdão 3403-001-938, quanto às aquisições de insumos não tributados, no qual indica, aí eu trago aqui o coisa, né? Fala, não trata de dispositivo de serviço sujeito à tributação efetuados e com bens não sujeitos à tributação, o que é o caso do presente processo. Improcedente, assim, a subsunção efetuada pelo julgador ACO, no sentido de que o fato de ser o produto não ser tributado contaminaria também os serviços a ele associados. Veja-se que é possível um bem não sujeito a pagamento das contribuições ser objeto de uma operação de transporte tributada, e que o dispositivo legal citado não trata desse assunto. Como evidenciado pela fiscalização do despacho decisório, reforçado pelos fundamentos da decisão recorrida, não se discute aqui a natureza da operação sujeita ao crédito, frete na aquisição de insumo tributado e assumido pelo adquirente. O que se discute apenas é a suposta impossibilidade da concessão de crédito integral em razão do bem transportado ser sujeito ao crédito presumido, restrição essa não trazida na lei como visto. Nesse sentido, afasta-se a premissa adotada pela fiscalização, e sendo essa a única matéria aventada no recurso voluntário, deve ser dado provimento ao recurso para ser restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos na aquisição de insumos. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para ser restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos para aquisição dos insumos. É como voto, presidente. Senhor relator, passo a palavra ao doutor Vinícius. Acho que teremos um bom debate sobre esse assunto agora. Olha, eu vou divergir. Tá, Vinícius. Qual seria a divergência, doutor Vinícius? Exatamente na linha do voto da DRJ. Eu acho que todo aquele pensamento de que o frete... Primeiramente, eu penso o seguinte, o frete é um caso à parte na questão do PIS/COFINS. A gente fala de insumos, do conceito de insumos e tal, mas a legislação ela se preocupa em disciplinar o frete. E ela fala do frete na operação de venda,
ela traz contornos mais explícitos para o frete e para algumas outras coisas também, né? Então, assim, eu acho que na questão do frete, na interpretação do frete, a interpretação tem que ser mais restritiva. Então, partindo desse pressuposto de interpretação mais restritiva, sobre essa rubrica específica do frete, eu acho que a posição da DRJ ela é acertada. Entendi. Tem que o frete na operação de compra é justificável pelo quê? Pela sua natureza de integrar o insumo. Sim, aqui é o frete na operação de compra desses insumos, né? Isso. Ele tem que, eu acho que ele é dedutível na medida que ele integra o custo do produto. Sim, aí ele na verdade, ele entraria como insumo. E não como frete, é isso? Isso, mas como o insumo, nesse caso, recebe um abrandamento diferenciado, ele não teria 100%, ele teria 35%, 65%, eu não me lembro agora ali. É isso. Mas aí seriam dois insumos diferentes. Não seriam dois insumos diferentes? Se você for tratar o frete como insumo, seria diferente. Não, ele é insumo na medida que ele faz parte do outro insumo. Ele não é insumo autônomo. Mas são insumos com naturezas diferentes, então você não pode aplicar a mesma coisa para um e para o outro. Não é insumo. Porque ele transporta um insumo que tem crédito presumido, ele também vai ter que seguir o crédito presumido porque o boi está em cima do caminhão, o frete. Não, o frete é uma natureza de insumo. Bom, é a minha posição segregar, tá? Tudo bem. Desculpa, fala, Vinícius, pode falar. Não, na minha ótica, o frete não tem essa natureza independente de insumo, que é o que você tá, porque você pega lá o conceito de insumos e tal, que eu também acho que é uma posição interessante. É interessante essa sua posição, eu não refuto ela assim como, vamos dizer assim, ilógica ou ruim, não, eu acho que é uma posição. Agora, eu parto da premissa de que o regime de créditos do PIS/COFINS é um regime que traz princípios, né, que aí a gente vê lá toda a discussão sobre insumo, o conceito de insumos. Então, vamos dizer assim, numa linha principiológica, a gente vai discutir lá toda a questão do conceito de insumos com base, vamos dizer assim, na essencialidade, princípio da não cumulatividade, etc. Mas também essa matriz de créditos do PIS/COFINS traz regras bem definidas, né? E aí o PIS/COFINS escolhe certas rubricas para normatizar de uma forma estrita, regrada, não por princípios ou por conceitos mais porosos, como o conceito de insumos, que aí a gente vai ter toda essa discussão que a gente tem tido. Para alguns, a gente às vezes adota o mesmo conceito de insumos, mas diverge na aplicação. É uma coisa mais porosa, mais de textura mais aberta o conceito de insumos. Então, esse é um lado do regramento do PIS/COFINS, mas tem um lado muito específico de regras. Até por isso eu mudei a minha posição com relação aos créditos nas operações de vendas, dos fretes, porque está ali escrito, explícito, né? Então, assim, está nos chamando a uma interpretação mais restrita, mais regrada. Entendi. Então, assim, dentro desse conceito dentro dessa perspectiva de que o PIS/COFINS traz uma matriz mista interpretativa, trazendo de um lado o conceito de insumos, princípio da não cumulatividade e tal, e de outro umas regras bem claras, bem específicas, eu penso que nesse caso o frete ele não pode ser interpretado à luz do conceito de insumos, ele tem que ser visto de acordo também com as regras específicas que tentam regular essa rubrica. Ok, Zé,
Tentando só dar uma... Pois não, pode falar. Na mesma linha do que o Vinícius, mas com outras palavras, né? Nesse caso específico, a gente não abre o frete como um serviço de frete e uma aquisição de insumos. A gente já falou isso, acho que ontem, falando o seguinte, que o frete, na verdade, ele está agregando ao custo dos insumos. Então, vou dar o mesmo exemplo que já dei. O insumo custou 100 e o frete custou 10. Então, o insumo total foi 110. Então, em cima dos 110, ele tem direito ou não tem? Veja, então a gente só está dando em cima do insumo, esse frete de aquisição, porque isso é uma coisa, o frete, como bem disse o doutor Vinícius, e aí eu também tenho essa linha, tudo aquilo que está sendo tratado por outros incisos diferentes do insumo, ele vai ter que ter aquele tratamento daqueles incisos. Não são insumos, porque para eles, se fossem insumos, não estariam naquelas alíneas. O frete é um deles, depreciação é outro, aluguel é outro. Então, a gente tem vários tratamentos diferenciados. O frete mesmo e a armazenagem, ele só dá direito da operação de venda, não dá direito a mais nada. Mas se a gente entender, que aí parece que é o caso do Vinícius e o meu também, que na hora que você adquire o produto, você vem junto com esse produto, o valor do frete, e está provado que veio junto com esse produto, eu tenho que dar o tratamento, na minha visão, do frete, que tratamento? O tratamento que eu vou dar ao insumo. É isso que é basicamente isso. Então, na verdade, só para contradizer o que você estava falando, como uma antítese, na verdade, não são dois insumos. É um insumo só que tem um valor agregado do frete. É isso, basicamente, né, doutor Vinícius? Exatamente o que eu penso. É isso. Bom, então tá, com isso aí está divergindo. Vou passar a palavra ao doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Presidente, nessa questão eu acompanho o entendimento da Câmara Superior, um acórdão do artigo 4 de 13 de junho de 19, e ele não dá o frete. Eu vou pegar diferente. Inclusive, a motivação é a mesma que o senhor utilizou. Ok. Doutor Corinto. Não, doutor Jorge doutor Corinto, porque o doutor Zé é o relator. Eu acompanho a divergência em função de todas essas colocações anteriores aí. E, inclusive, eu já vinha votando assim, então não vou mudar. Ok. Doutor Rafael. Voto com o relator, acompanho o entendimento, presidente. Ok. Doutora Denise. Eu voto com a divergência porque eu entendo que o frete agrega o custo dos insumos. E por tudo que foi falado também. Ok. Deixa eu só falar uma coisinha só, assim, que o frete agrega o custo dos insumos. Nós estamos discutindo aqui, a posição de vocês eu entendi, assim como o Vinícius falou que o que eu coloquei é plausível, lógico que o que vocês estão falando é extremamente plausível, inclusive por conta de outros julgados. Mas veja, eu participando de operações com relação a isso, você não compra o boi atrelado ao frete. Eu não consigo entender o que vocês estão falando, que são associadas as duas coisas. Você compra o boi, você falou com o produtor rural, você comprou boi. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, pode eventualmente um dia isso acontecer. Mas você compra o boi, você vai até o produtor rural, fala, eu quero tantas cabeças desse boi aqui para abate. Vai se fazer a carga, e essa carga é contratada muitas vezes, principalmente aqui no estado, é contratada de cooperativas. São cooperativas de caminhoneiros de boi. E esse frete, ele, lógico, leva em consideração a quantidade de boi que vai levar, mas ele não é utilizado como base de cálculo o preço que o cara pagou no boi. Então, para mim, são coisas totalmente dissociadas.
Por isso, essa questão que eu acho que o crédito desse frete não pode ser levado a ser crédito presumido também. Então, nessa linha... Aí você me desculpe. Se nesse teu raciocínio, eu não tenho nem como dar o frete. Sabe por quê? Porque não tem previsão legal. No teu raciocínio, eu não tenho como dar o frete. Mas aí ele não vai receber... Porque veja, o frete não pode ser tratado como insumo individualmente. Ele tem um inciso específico para frete. A única previsão de frete, possibilidade de creditamento, é aquele na operação de venda. Entendi. Se eu usar o seu raciocínio, nem os 35% ou 65%, não lembro de cabeça agora, ele vai poder ter. Aqui vai Na ser verdade, a nossa posição que a gente está dando é mais favorável ao contribuinte do que a sua. Bom, tá bom. Entendi. Então, na minha visão. Tá, entendi. Porque senão eu não tenho previsão legal para dar. Não, tá tudo bem. O frete sai totalmente da possibilidade de creditamento. Entendi o que você quer dizer. Pode deixar. Entendeu? Entendi. Mas, veja, respeito completamente a sua posição. Entendo do que você esteja falando. Mas é só uma colocação. Então, eu vou proclamar o resultado. Após os membros colegiados, maioria de votos, sem negar provimento do recurso de ofício, não. Da onde eu botei? Recurso voluntário. Tá doido? Tô maluco aqui. Não, é porque eu copiei. Não sei de onde veio isso aqui. Recurso voluntário. Pior que já tinha copiado para os outros. Estamos no voto do redator designado. Vencido José Renato, Walker, Rafael. Designado Jorge para redigir o voto vencedor. Doutor Jorge, o senhor está até com o voto da Câmara Superior aí. Ok, doutor Jorge? Ok. Tá, estou copiando então esse mesmo resultado aqui para os itens que vão até o item, vai até o 490. Presidente, Pois não? o senhor poderia proclamar novamente o resultado, porque falhou na hora da sua fala? Posso sim. Então, o item 475, relatoria do Dr. Zé Renato, recorrente Figusul, ficou assim decidido, que agora os membros colegiados, maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário no termos do voto do redator designado, vencidos José Renato, Walker e Rafael, designado Jorge para redigir o voto vencedor. Tudo ok agora, dona Ana? Ok, doutor, obrigado. Ok, continuando então, deixa eu só acabar de copiar o resultado dos itens que utilizaram esse processo como paradigma, que vai até o item 490. Tá, então, continuamos com o doutor Zé Renato, WRC 491, doutor Zé. O senhor está com a palavra. WRC Operadores Portuários. Presidente, esse processo, eu só queria fazer um apontamento aqui, que ele é repetitivo aí, só que eu acho que vai ter embargos nisso aqui, tá? Porque veja só, nesse processo, a gente tem períodos de apuração que foram indicados aqui no despacho decisório e tudo mais, mas que não são objeto do processo. Então, possivelmente, esses outros estarão em outro processo deles que não é esse aqui, usado como repetitivo, tá? Ou pode ter matéria nos outros que a gente não fez, mas é só para alertar. Bom, mas aí, né? Veja bem, isso aí, desculpa, ok. Cabe a análise disso, cabe a equipe específica do CARF, e caso tenha embargos, os embargos vão ter que ser respondidos. Faz parte do trabalho e é exatamente o risco que a gente assume ao fazer esse procedimento de
acordos repetitivos aqui no CAF. Tá ok. Beleza. Bom, são conceito de insumo, regime de não cumulatividade de novo. Aqui é o regime de apuração cumulativa, operador portuário, pagamento feito a órgão gestor de mão de obra, crédito e tal. Vou tentar resumir aqui rapidinho. Recurso voluntário interposto contra a decisão que julgou improcedente manifestação de conformidade para manter a glosa em relação aos créditos apurados pela recorrente a título de serviço de engenharia, serviço de manutenção e aquisição de combustíveis, despesa ao OGNO, que é a administração do porto, que faz da mão de obra, aluguéis de equipamento, devoluções de venda, despesa de frete e despesas com bens do reporto. Aí a gente tem aqui a ementa da DRJ que negou esse coisa, tá? No recurso, ela vem alegando as despesas de serviço de engenharia, que ela fala que são essenciais, porque prestação de serviços inerentes à operação de terminais de carga, incluindo estacionamento de containers, cheios ou vazios, e tudo mais. Que mais? Arrendamento também da administração com o porto de espaços. O que eu posso falar mais aqui? Tem também despesas com serviço de drenagem, terraplanagem, dragagem de fundo e tal. Tem despesas com serviço de manutenção e aquisição de combustíveis, que seriam utilizados aqui, segundo ela, na prestação de serviço, né? Que seria o transporte aí desses containers. E as despesas de administração do porto com a contratação de mão de obra. Que mais? Que tem despesas de aluguéis de equipamento, que seriam despesas com empilhadeira, como é que se fala? Guindastes e tudo mais, né? Despesas com fretes, que é a despesa de translado dos fretes do transporte que ela utiliza, da zona primária, portuária, para as outras zonas que ela tem, inclusive uma filial dela. Devolução de vendas, essa devolução de vendas, ela colocou como devolução de vendas, ela colocou na DACOM, só que, na verdade, seria o cancelamento da prestação de serviço, porque ela não faz venda, ela faz prestação de serviço. E depois as despesas dos bens importados no benefício do reporto, que teoricamente ela não teria o crédito. Também tem a lançamento de glosas e utilização de créditos. Esses daqui são de importação. Declarações de importação, ela recebeu operação, equipamentos. O fiscal considerou o direito ao crédito. Todavia, ao proceder à análise do cálculo elaborado, a FB chamou a atenção o fato de ter o valor do custo final do equipamento utilizado com base de cálculo de crédito inferior. Na verdade, tirou as despesas relacionadas à importação e não colocou ela colocou essas despesas como se fosse o valor total para aplicar o crédito. Bom, esse é o relatório, presidente. Ok, então podemos passar já lá para cada item? Começando lá, serviço de engenharia, me parece que é o primeiro? Podemos ir direto para lá. Serviço de engenharia. Página 12. 12, isso. Só pegar ele aqui de volta. Serviço de engenharia. Nos termos do TVF, constata-se que a fiscalização motivou a glosa do serviço de engenharia por dois motivos. O primeiro é referente a obras de engenharia como projetos para ampliação e modernização do porto, dragagem no porto e locação de embarcações para dragagem, por não se enquadrarem no concerto de insumos para fins de creditamento, considerando que o interessado é o operador portuário, presta serviços de embarque e desembarque, não possui espaço físico próprio, não é responsável pela manutenção da infraestrutura do porto, canal, diques, berços de atracação, etc. O segundo, relacionado às despesas de terraplanagem, drenagem e pavimentação. A fiscalização entende que tais despesas devem compor o ativo imobilizado
para a amortização, eis que não se trata de insumos. A recorrente, em sede recursal, alega que os gastos com serviços de engenharia incorridos não podem ser incorporados ao seu ativo imobilizado, justamente porque não são serviços de engenharia cuja destinação é a manutenção de atividades da empresa, mas de ampliação e modernização do porto. Alega ainda que, em que pese o fato dela não ter contratado o arrendamento firmado com a administração do porto e também não ter firmado qualquer contrato que lhe atribua a responsabilidade direta pela execução das referidas obras, em razão das atividades desenvolvidas, necessita constantemente estar modernizando o espaço físico em que opera, tendo interesse direto e imediato na manutenção, conservação e ampliação da infraestrutura portuária, sem o que não pode desempenhar suas atividades com segurança e eficiências necessárias, afastando a clientela e perdendo receita. A DRJ, por sua vez, manteve a glosa sobre as despesas aqui discutidas. Primeiro, porque os serviços não se enquadram no conceito de insumo, considerando que totalmente dissociados da atividade empresarial da recorrente. E, segundo, porque não restou demonstrado que os dispêndios não tenham resultado em aumento da vida útil dos bens e instalações. Partindo da premissa admitida pela recorrente, qual seja, que os serviços não dizem respeito à manutenção das atividades da empresa, mas sim à ampliação e modernização do porto, entendo que os dispêndios devem ser reconhecidos na contabilidade como ativo imobilizado. Isso porque o pronunciamento técnico CPC 27, expedido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central, estabelece que os ativos imobilizados são itens tangíveis utilizados por mais de um ano e que sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para o aluguel ou para fins administrativos. Assim, os serviços realizados para a implantação ou a ampliação do porto devem compor o ativo não circulante imobilizado da empresa, ativo permanente imobilizado anteriormente, por representar a construção ou ampliação de novas instalações físicas para o exercício da sua atividade, devendo ser ativadas para fins de depreciação. Ademais disso, o artigo 179.4 da 6404 estabelece que os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles destes bens, serão classificados no ativo imobilizado. O artigo 15 do decreto 15.98/77 e o 301 do RIR de 99 prescrevem que os custos de aquisição do bens ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o valor do bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200 ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano, o que não restou demonstrado pela recorrente. Além disso, mesmo que superada a questão de ativação do bem, não há que se falar em direito de crédito, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos dispêndios efetuados com serviços de engenharia ora combatidos, vez que tais serviços não são diretamente aplicados ou consumidos quando da execução do serviço final prestado pela interessada. Tampouco vertem a sua utilidade diretamente na prestação dos serviços por ela prestados. Nesse cenário, não vejo reparos a fazer na decisão de piso, motivo pelo qual mantenho a glosa sobre as despesas de engenharia nos exatos termos decididos na DRJ, cujas razões adoto como causa de decidir. Aí eu trago aqui as razões da DRJ. Precisa ler, presidente? Não precisa ler. Não, né? Então vamos passar porque ela é até grandinha. Mas eu estou negando aqui essa... Serviço de engenharia. Isso, serviço de engenharia. Tá, vou passar a palavra ao doutor Vinícius. O relator. Doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então negado por unanimidade. Despesas com serviço de manutenção, doutor. Pode continuar.
Despesas de serviço de manutenção e aquisição de combustíveis. Nos termos do TVF, a fiscalização glosou o crédito apurado pela recorrente por ter constatado que as operações foram realizadas com empresas que, à época dos fatos geradores, já se encontravam extintas, tratando-se assim de operações fictícias. A recorrente, por sua vez, tanto em sede de manifestação de conformidade quanto em sede recursal, argumenta que os serviços foram prestados pelas empresas contratadas nos termos pactuados com a contribuinte, bem como o combustível adquirido foi entregue no local da sede dele e que o fato das referidas empresas terem problemas com seus cadastros perante a Receita Federal não pode fazer com que a fiscalização suponha que tais prestações de serviços ou aquisições de mercadoria não tenham ocorrido e penalizar a adquirente mediante a glosa dos créditos. Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, entendo que a glosa deve ser mantida na forma inaugural, considerando que inexiste nos autos documentos capazes de comprovar a efetiva realização do negócio. Com efeito, a simples juntada da nota fiscal, por si só, não é capaz de comprovar a realização da operação. Para tanto, deveria a recorrente ter demonstrado o pagamento dos serviços e dos bens que ela adquiriu. Nada foi feito para contrapor a acusação da fiscalização. Aliás, tratando-se de operações comerciais, é dever das partes contratantes averiguar a regularidade das empresas envolvidas, justamente para demonstrar a boa-fé do negócio, sob pena de ser responsabilizada por os atos tidos como inexistentes. Ademais, o ônus da prova no crédito tributário é do contribuinte, nos termos do artigo 373 CPC, não sendo produzido nos autos prova capaz de comprovar o pretenso direito ou em deferimento do crédito na medida que se impõe. Eu trago aqui alguns julgados pertinentes desse caso. Carlos, isso aqui eu de vez em quando utilizo isso aqui, que tem um ilustre conselheiro que usa essas partes aqui também, tá? Assim, deixando a recorrente de trazer os autos documentos capazes de comprovar a origem do crédito pleiteado, seja em fase de defesa, seja na fase recursal, eu entendo correta a decisão de piso e adoto os fundamentos como razão de decidir. Como voto, presidente, aqui? Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Acompanho. Doutor Walker. O relator, a citação de seus minhas, tá? Doutor Jorge. Ok, doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Acompanho. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. O próximo item, doutor Zé. 2.3. Despesas pagas ao OGMO e à administração do porto. TVF, as glosas realizadas nesse tópico dizem respeito às despesas decorrentes de prestação de serviços contratados junto ao OGMO e de despesas junto à administração do Porto São Francisco do Sul. Contra o posicionamento da fiscalização, a recorrente aduz que tanto as despesas com o OGMO como o pagamento das tarifas de administração do porto são de caráter essencial frente às atividades da contribuinte e que, na qualidade de operador portuário, ele tem que adquirir mão de obra portuária avulsa junto ao OGMO para que possa realizar a movimentação e armazenagem das cargas que lhe foram conferidas pelos seus clientes e por operar na área do porto organizado. Por operar na área do porto organizado, lhe é imposto o pagamento de tarifas à administração, porquanto esta é quem detém a concessão para a exploração e, assim sendo, não pode ser penalizada em razão da outra parte, o OGMO, ou a administração, não tributarem as contribuições do PIS e COFINS pela mesma regra contábil. No que tange aos serviços contratados por intermédio do OGMO, por se tratar de pagamento de mão de obras feitas à pessoa física, em que pese os argumentos trazidos aos autos pela defesa, o teor do que disciplina o artigo 3º, parágrafo 2º da 10.637 e 10.833, é expressamente vedado o creditamento de PIS/COFINS sobre a aquisição de tais serviços. Com efeito, o OGMO não é uma pessoa jurídica propriamente dita, apenas equipare-se à empresa em relação à remuneração paga, devida ou creditada no correr do mês, assegurados empregados e contribuintes individuais por ele contratados. Instrução normativa 971 de 2009, artigo 266. É constituído pelo próprio operador portuário,
operador portuário é incumbido de administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário e repassar os valores devidos pelo operador portuário relativos à remuneração do trabalhador portuário, como estabelecidos na Lei 8.630 de 93, Lei dos Portos, sendo que os pagamentos feitos devem ser considerados como valor destinado à pessoa física. A solução de consulta COCID 185 de 2015 assim pronunciou. Regime apuração não cumulativo, operador portuário, pagamento feito ao órgão gestor mão de obra, crédito, impossibilidade. Em relação às tarifas pagas à administração do Porto de São Francisco, entendo também que a glosa deve ser mantida, considerando que as despesas com tarifa para a utilização do porto não estão diretamente relacionadas à prestação dos serviços inerentes a operações terminais de carga e de containers. Esse como voto aqui, presidente. Ok, doutor Zé. Doutor Vinícius. O relator. Doutor Walker. Como relator. Doutor Jorge. Como relator. Corinto. Acompanho. Rafael. Relator. Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, negado o provimento. Próximo item, despesas com aluguéis de equipamentos. Fiscalização glosou os créditos apurados pela recorrente por entender a ausência de notas fiscais atinentes às despesas com aluguel de equipamentos obsta ou direito ao crédito. A DRJ, por sua vez, manteve a glosa por dois motivos, a saber, primeiro, a ausência de nota fiscal para comprovar a realização da operação, nos termos do TVF, e o segundo, a ausência de relação de implicação entre o documento apresentado e o fato que se pretende provar. Em relação à ausência de nota fiscal, entendo que a parte pode comprovar seu direito através de outros documentos, desde que o faça com cotejo que permita ao julgador ou à própria fiscalização averiguar as informações. No presente caso, constata-se que a requerente não realizou esse tipo de cotejo, impedindo, assim, que se faça uma análise para a busca do direito do contribuinte. Nesse cenário, por total ausência de provas, mantém-se a glosa. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Relator. Doutor Corinto. Como relator. Com o relator. Relator, presidente. Doutor Com o Denise. relator, presidente. Também voto com o relator. Pode seguir. Despesas com frete e devoluções de venda. Da RJ falou o seguinte: no que tange às glosas relativas às despesas com devoluções e despesas com frete, importa registrar que, conforme consta no TVF, tratam-se de glosas das despesas computadas como crédito pela contribuinte no primeiro trimestre de 2008, segundo trimestre e segundo trimestre de 2009, sucessivamente. Por tal razão, em que pese as alegações da defesa trazidas nos autos, objeto da presente análise, considerando-se que o presente despacho decisório abrange somente o primeiro trimestre de 2006, referidos argumentos não serão analisados nesse processo. A recorrente, por sua vez, não acatou a decisão recorrida, restringindo seu inconformismo ao conceito de insumo para fins de creditamento, quando o correto seria demonstrar a incorreção dos fundamentos da decisão recorrida que deixou de analisar os argumentos da defesa pelo fato do período discutido não ser objeto dos autos. Neste ponto, restou definitiva a decisão combatida. Doutor Vinícius. Voto com o relator, o doutor José Ricardo. Ai! Ui! Doutor Walker. Como relator. Jorge. Como relator. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael e doutor Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Bom, 2.6. Despesas com bens importados com benefício do reporto. Encargos de depreciação dos bens ativos imobilizados. Sobre o tema, a recorrente alega que o programa Reporto enquadra-se como subvenção governamental e os tributos suspensos equiparam-se aos tributos efetivamente pagos pela contribuinte, como forma de dar efetividade à subvenção governamental. Nega-se o direito ao crédito, negar-se o direito ao crédito equivale a anular os próprios efeitos do incentivo governamental, onerando-se indevidamente o contribuinte.
De início, insta a tecer que o direito a crédito sobre importações de equipamento encontra-se previsto no artigo 15, inciso 5 da Lei 10.865. Neste mesmo artigo, o parágrafo 1º determina que tal direito aplica-se exclusivamente às contribuições efetivamente pagas na importação de bens. Nestes termos, se os bens importados não foram tributados, em atendimento ao que disciplina as normas legais que versam sobre a matéria, inexiste direito ao crédito. Forte nessa premissa, entendo correta a decisão da RJ, motivo pelo qual adoto como minhas razões. Aqui vem a da RJ. Então, eu estou negando também esse direito ao crédito, tá? Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Jorge. Relator. Corito. Acompanho. Rafael. Relator. Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Lançamento das glosas e utilização dos créditos. A DRJ falou o seguinte: ocorre que a análise dos cálculos de encargos de depreciação elaborado pela fiscalização, cópia abaixo colacionada, tem-se que os bens reclamados, embora adquiridos em 2008, seus encargos de depreciação começaram a ser creditados apenas em 2009, fato este não questionado pelo interessado. Portanto, por tal razão, em que pese as alegações da defesa trazidas aos autos, objeto da presente análise, considerando-se que o presente despacho decisório abrange somente os primeiros trimestres de 2006, referidos argumentos não serão analisados nesse processo. A recorrente, por sua vez, não acatou a decisão recorrida, restringindo seu inconformismo em relação ao erro de cálculo, quando o correto seria demonstrar a incorreção dos fundamentos da decisão recorrida, que deixou de analisar os argumentos da defesa pelo fato do período discutido não ser objeto dos autos. Neste ponto, restou definitiva a decisão combatida. Conclusão, por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, como eu voto, presidente. Esse último ponto, o senhor está não conhecendo essa matéria, é isso? Que seria não conhecer, né? Porque se ele não falou sobre ela, né? Me parece que... O que vocês acham? Doutor Vinícius, o que você acha? Acho que sim. Tem que não conhecer. Conhecer em parte, né? Isso aí seria conhecer em parte e negar provimento na parte conhecida. Isso. Ok. Todos concordam? Basicamente a gente já... Então, não sei o que... Relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corito. Com o relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também com o relator. Então, recordo os membros do colegiado. Por unanimidade de votos, se não conhecer de parte do recurso, a parte conhecida por negar provimento. Eu estou tendo que refazer aqui, porque eu não tinha colocado o conhecimento. Só um minutinho. Professor, Ana, apoio? Sim, doutor. Que horas que a senhora vai sair para o almoço? Podemos finalizar a sessão agora, doutor? Podemos. Então, por favor, apoio, finalize a sessão. A sessão não, a gravação, desculpa, doutor. Desculpa, a gravação. A sessão não. A sessão vai ser... vai em... Como é que fala? Vamos dar um intervalo.